Sussurros do passado, documentos ancestrais, segredos ocultos, civilizações perdidas. O passado nos sussurra através dessas relíquias. Elas guardam pistas de quem somos e de onde viemos. Poucas descobertas capturam a imaginação como os manuscritos do Mar Morto. Esses textos antigos, escondidos por séculos, oferecem um vislumbre de um mundo à beira de uma mudança monumental. Areias do Tempo, Pergaminhos de Segredos. O ano é 1947. O lugar, Qumran, uma região desolada próxima ao Mar Morto. O deserto da Judéia, hostil e implacável, guarda segredos enterrados sob suas areias. Aqui, em cavernas que dominam as margens incrustadas de sal, o destino aguardava. Desvendando as palavras ancestrais. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de quase 1000 manuscritos. Descobertos entre 1947 e 1956, esses documentos antigos foram encontrados em 11 cavernas na região de Qumran, perto do Mar Morto. Eles incluem textos bíblicos, obras apócrifas e escritos sectários. Esses manuscritos são de importância inestimável para a compreensão da história religiosa e cultural da antiga Judéia. Escritos principalmente em hebraico, aramaico e grego, esses textos revelam a diversidade linguística e cultural da época. Cada idioma oferece uma perspectiva única sobre as crenças e práticas das comunidades que os produziram. Eles oferecem uma janela única para o período entre o século III a.C. e o século I a.C. Durante esses séculos, a região testemunhou mudanças significativas, incluindo a dominação helenística e romana, que influenciaram profundamente a vida cotidiana e as tradições religiosas. Imagine as histórias que esses fragmentos frágeis poderiam contar. Cada pedaço de pergaminho, cada linha de texto, é um elo com o passado. Os estudiosos continuam a decifrar e interpretar esses manuscritos, revelando segredos antigos e proporcionando uma compreensão mais profunda das raízes de muitas tradições religiosas e culturais que ainda ressoam hoje. A descoberta de um pastor, uma revelação para o mundo. A história da descoberta dos pergaminhos é uma verdadeira aventura. Em 1947, um jovem pastor beduíno, enquanto procurava por uma cabra perdida, fez uma descoberta que mudaria o curso da história. Um jovem pastor beduíno, procurando por uma cabra perdida, deparou-se com uma caverna. Curioso, ele jogou uma pedra dentro da caverna e ouviu o som de algo quebrando. Lá dentro, ele encontrou jarros de barro contendo pergaminhos antigos. Esses pergaminhos, mais tarde conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, continham textos bíblicos e outros escritos antigos. Mal sabia ele que sua descoberta enviaria ondas de choque pelo mundo da arqueologia e dos estudos bíblicos. Os pergaminhos forneceram uma visão sem precedentes sobre a vida e a religião na antiga Judéia, revelando textos que datam de mais de 2000 anos. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto não só iluminou aspectos desconhecidos da história bíblica, mas também lançou luz sobre a vida cotidiana, as práticas religiosas e as crenças das comunidades antigas. Os pergaminhos foram submetidos a extensos processos de restauração e preservação, permitindo que estudiosos de todo o mundo os estudassem em detalhes. Cada fragmento revelou novas informações, ajudando a preencher lacunas históricas e a entender melhor o contexto cultural da época. Com o avanço da tecnologia, os pesquisadores agora podem usar técnicas modernas para analisar os textos antigos, incluindo a digitalização e a reconstrução digital dos pergaminhos. Isso permitiu uma análise mais aprofundada e a descoberta de detalhes que antes eram invisíveis a olho nu. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto teve um impacto global, levando a colaborações internacionais e a conferências dedicadas ao estudo desses textos antigos. Pesquisadores de diversas disciplinas se uniram para desvendar os segredos contidos nos pergaminhos, promovendo um entendimento mais profundo da história humana. Tudo começou com a curiosidade de um jovem pastor beduíno, cuja busca por uma cabra perdida levou a uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX.
Sua história é um lembrete poderoso de como uma simples descoberta pode mudar o mundo. Ecos de fés ancestrais. Os pergaminhos têm imensa importância religiosa e histórica. Eles contêm as cópias mais antigas conhecidas de textos da Bíblia hebraica. Esses textos fornecem informações valiosas sobre o desenvolvimento do judaísmo e as origens do cristianismo. Os pergaminhos também lançam luz sobre as crenças e práticas de uma seita judaica conhecida como os essênios. Sussurros nas sombras. Os manuscritos do Mar Morto também geraram controvérsias e alimentaram teorias da conspiração. Alguns acreditam que os pergaminhos escondem códigos secretos ou revelam verdades suprimidas sobre Jesus e o cristianismo primitivo. Outros especulam sobre sua conexão com sociedades secretas e mistérios antigos. Desvendando a tapeçaria do tempo. Hoje, os estudiosos continuam a estudar e traduzir os pergaminhos, juntando os fragmentos de um mundo perdido. A tecnologia moderna auxilia em sua busca, revelando camadas ocultas de texto e descobrindo novos segredos. Os manuscritos do Mar Morto permanecem uma área ativa de pesquisa, prometendo mais insights sobre nosso passado coletivo. Os manuscritos do Mar Morto, um legado de enigma. Os manuscritos do Mar Morto são mais do que apenas textos antigos. Eles são uma janela para um mundo há muito desaparecido. Um vislumbre das crenças, práticas e vidas das pessoas que viveram há milhares de anos. Cada fragmento, cada pedaço de pergaminho, conta uma história que atravessa os séculos. Eles são um testemunho do poder duradouro da fé, o fascínio pelo mistério e a importância de preservar nossa história compartilhada. Os estudiosos dedicam suas vidas a decifrar esses textos, a entender o contexto em que foram escritos e a descobrir os segredos que eles guardam. Eles nos lembram que o passado nunca desaparece de verdade. As ruínas e os artefatos que encontramos são como ecos de um tempo distante, sussurrando histórias de civilizações antigas e suas jornadas. Através desses manuscritos, podemos ouvir as vozes daqueles que vieram antes de nós, suas esperanças, medos e aspirações. Ele nos sussurra através dos tempos, esperando para ser ouvido. Cada palavra, cada linha, é um convite para explorar, para aprender e para se conectar com a humanidade de uma era passada. Os manuscritos do Mar Morto são um lembrete poderoso de que, embora o tempo passe, as histórias e os ensinamentos do passado continuam a ressoar, esperando para serem redescobertos e compreendidos.